Você descobriu que tem uma hérnia de disco e está com medo de ser demitido? Ou então, já foi demitido e quer saber se isso está certo? Aqui nesse vídeo, você vai entender quando um trabalhador com hérnia de disco pode ser demitido. E nem importa se a hérnia de disco foi pelo trabalho ou não. Aqui eu vou te mostrar as duas situações. Então, se você está passando por isso, fica comigo até o fim desse vídeo. Meu nome é Juliana, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal você encontra tudo sobre os direitos de quem sofre acidentes e doenças do trabalho. Eu sei que você já ouviu os advogados por aí falando que o funcionário não pode ser demitido doente, mas na verdade a resposta não é tão simples assim. Antes de começar, eu fiz uma tabela para te ajudar a entender melhor como é que isso funciona. Aproveita aí e já tira um print da tela para você guardar essa tabela e consultar sempre que precisar. O que essa tabela está mostrando é que se a sua hérnia de disco é ocupacional, ou seja, se ela foi causada ou agravada pelo seu trabalho, você não pode ser demitido em duas hipóteses. A primeira é quando você está protegido pela estabilidade e a segunda é quando o motivo da demissão for o fato de você ter adoecido. Isso quando é uma hérnia de disco ocupacional. E presta bastante atenção aqui, porque isso é muito importante. Quando for uma hérnia de disco comum, que não está ligada ao seu trabalho, você só não poderá ser demitido se o motivo da demissão for a doença. Isso porque uma doença comum não gera a estabilidade no emprego. Quando o motivo da demissão é o fato de você ter adoecido, a gente considera que essa demissão foi discriminatória. Por isso que você não pode ser demitido só pelo fato de ter ficado doente. Mas presta atenção, isso não é algo automático. Tem que provar na Justiça do Trabalho e é algo bem difícil. Mas vamos aprofundar nisso tudo aqui com calma. Primeiro, vamos entender quando a hérnia de disco gera a estabilidade no emprego e depois vamos analisar alguns exemplos para ficar tudo mais claro. Para ter estabilidade no emprego, você precisa preencher três condições. A primeira é adoecer, a segunda é se afastar pelo INSS e a terceira é receber o benefício 91. Se faltar qualquer uma dessas condições, você não terá estabilidade. Em relação ao afastamento pelo INSS, para conseguir, você precisa ter ficado por pelo menos 16 dias de atestado. Se a hérnia de disco não gerar pelo menos 16 dias de atestado, você não terá direito à estabilidade. Já o benefício da espécie 91 vai ser concedido sempre que você se afastar pelo INSS por motivo de um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho. Preencheu aí essas três condições? Então você tem os 12 meses de estabilidade. Ou seja, a empresa ela não pode te mandar embora por 12 meses. Eu vou deixar aqui na tela um vídeo em que eu falo melhor só sobre quando a hérnia de disco pode ser enquadrada como uma doença do trabalho e eu recomendo que você assista. Se você não tiver a estabilidade no emprego, a empresa pode te demitir normalmente. Mas o que ela não pode fazer é te demitir por você estar doente. Às vezes, a empresa diz mesmo que está te demitindo porque você colocou um atestado. Mas nem sempre é assim. Na maioria dos casos, é difícil de perceber. Mas pensa aqui comigo. Você nunca colocou atestado. E aí, na primeira vez que coloca, é demitido assim que retorna. Ou então, você se afasta pelo INSS e assim que retorna, a empresa te manda embora. E ela não mandou mais ninguém embora, só você. Olha, tem grandes chances disso ter acontecido por causa da sua doença, não é verdade? Claro que não tem como ter 100% de certeza, a não ser que eles falem. Mas geralmente, quando acontece nessas circunstâncias, o que a gente imagina é que o motivo da demissão foi a doença. Vamos ver aqui alguns exemplos para ficar mais claro. O primeiro exemplo é o do Carlos. Ele é pedreiro e trabalha em uma construtora há 10 anos. Como ele pega muito peso, acabou desenvolvendo uma hérnia de disco. Devido à hérnia de disco, ele ficou 2 meses afastado pelo INSS e recebeu o benefício 91. Ao retornar do INSS, a empresa mandou o Carlos embora. Nesse caso, a empresa não poderia ter demitido o Carlos porque ele tem a estabilidade no emprego. Ou seja, o Carlos tem proteção contra a demissão por pelo menos 12 meses contados do seu retorno ao trabalho. Após esses 12 meses, o Carlos até poderia ser demitido. No entanto, como a demissão aconteceu durante a estabilidade, ele pode recorrer na justiça. O segundo exemplo é o exemplo do Marcos. O Marcos trabalha como expedidor e desenvolveu uma hérnia de disco. Devido à hérnia, o Marcos ficou afastado pelo INSS durante 1 ano.
E aí, cerca de 2 anos após retornar do INSS, ele foi demitido. Além do Marcos, outras 20 pessoas também foram demitidas. Nesse caso, a demissão do Marcos poderia acontecer, já que ele não tinha estabilidade e não houve discriminação. O motivo da demissão não foi o fato de ele ter adoecido, tanto que várias outras pessoas também foram demitidas no mesmo dia. Então, aqui nesse caso, ele dificilmente conseguiria mudar a situação na justiça. O terceiro exemplo é o exemplo do Diego. Ele trabalha como motorista de ônibus há 20 anos e desenvolveu uma hérnia de disco. Durante todo esse tempo, o máximo que ele ficou foi 10 dias de atestado. Antes de colocar atestado, o chefe o ameaçou, dizendo que se ele colocasse atestado, seria demitido. E aí, no dia em que ele retornou dos 10 dias, o chefe demitiu. Nesse caso, a demissão do Diego não aconteceu porque ele era um mau funcionário ou porque a empresa estava ruim das pernas. O motivo da demissão foi o fato de ele ter colocado atestado. Nesse tipo de situação, a demissão é considerada uma demissão discriminatória, porque o motivo dela foi o atestado. Por isso, o Diego não poderia ter sido demitido nesse caso. O nosso quarto exemplo é o exemplo da Thaís. A Thaís trabalha como secretária há 15 anos. Ela desenvolveu uma hérnia de disco, mas o problema não está ligado ao trabalho. Ela ficou 15 dias de atestado e em seguida retornou ao trabalho. 2 meses depois de retornar, houve cortes na empresa e, além da Thaís, outras 10 pessoas foram demitidas. Nesse caso, a demissão da Thaís também poderia acontecer. Ela não possuía estabilidade e o motivo do desligamento não foi a doença, mas a dificuldade financeira da empresa. Deu para ver aqui nos exemplos que só tem 2 situações em que você não pode ser demitido, né? E aqui tem outro detalhe também, que é enquanto você estiver de atestado ou então afastado pelo INSS, a empresa não pode te demitir também, tá certo? E aqui nem importa o tipo de doença. Se foi doença do trabalho ou comum, a empresa não pode demitir o funcionário durante o afastamento. Agora que vimos aqui vários exemplos, eu vou mostrar para vocês os direitos de quem é demitido com estabilidade no emprego e depois os direitos de quem é demitido de forma discriminatória. Ao ser demitido com estabilidade, você pode optar por ser reintegrado no emprego ou receber uma indenização substitutiva. Você também pode exigir indenizações por todos os danos decorrentes da doença. Vamos entender aqui por partes. A lei garante a quem é demitido com estabilidade o direito de reintegração. Essa reintegração é basicamente você ter aí o seu emprego de volta. No entanto, em alguns casos, você demora para processar a empresa ou simplesmente o processo demora muito aí para se resolver. Imagina, por exemplo, que a decisão de reintegração só saiu 1 ano e meio depois da sua demissão. Nesse caso, a sua estabilidade, que era de 12 meses, já acabou. Portanto, você só terá direito a receber por esses meses de estabilidade em dinheiro, como se tivesse trabalhado. Por exemplo, se você foi demitido imediatamente após adoecer, você terá direito a receber os 12 meses de salário. Por outro lado, se você foi demitido aí 3 meses após adoecer, a indenização será de 9 meses e assim sucessivamente. E lembre que além desse direito de retornar ao emprego ou receber pelo tempo de proteção, você ainda pode ter direito a receber indenização por danos morais, indenização por danos existenciais, indenização por danos materiais, indenização por lucros cessantes e pensão mensal vitalícia no caso de uma incapacidade permanente. Esses direitos só serão pagos em caso de a empresa ter responsabilidade pela doença. Para entender melhor sobre essas outras indenizações, eu vou deixar aqui um vídeo na tela em que eu falo só sobre isso. Ao ser demitido de forma discriminatória, você pode receber uma indenização por danos morais e escolher entre retornar para a empresa ou receber em dobro pelos dias afastados. Em primeiro lugar, a indenização por danos morais tem o objetivo de compensar o caráter discriminatório da demissão. Ela não tem um valor fixo, mas ela costuma variar aí em torno de R$ 10.000. Além da indenização por danos morais, você também pode optar entre retornar para o emprego ou receber em dobro pelos dias afastados. No caso de querer retornar, você será reintegrado no emprego e receberá os dias em que ficou afastado. Por exemplo, você foi demitido de forma discriminatória no dia 1º de janeiro de 2024 e no dia 1º de junho de 2024, a Justiça determinou a sua reintegração. Você receberá esses 5 meses de salário e será reintegrado. Por outro lado, se você não quiser continuar trabalhando, pode optar por apenas receber em dobro esses 5 meses. Dificilmente alguém que foi demitido de forma discriminatória vai querer retornar. Por isso, é muito mais comum optar pelos dias em dobro. Como você viu, o simples fato de adoecer
seja uma doença comum ou do trabalho, não impede que você seja demitido. Para não ser demitido, é necessário que você tenha estabilidade ou então que a demissão tenha sido discriminatória. Agora, para continuar te ajudando, se você desenvolveu uma hérnia de disco pelo trabalho e quer conhecer os direitos que pode ter, confere esse vídeo aqui. Eu também vou deixar aqui uma playlist com todos os nossos vídeos sobre hérnia de disco. Obrigada por assistir até aqui. E se o conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal.